Estamos aqui ao vivo, esperando para começar a nossa live, para as pessoas entrarem e a gente participar do nosso último dia, né, do Esquenta, que nós estamos fazendo com os curadores, né? A gente tem o Cinefest Gato Preto, né, e estamos nesse momento de preparativos, né, para o nosso evento. Então, e aí veio essa ideia, né, da gente conversar com os curadores e poder entender um pouquinho mais como que foi o processo de curadoria, como que foi. Boa noite, pessoal. O Edson, meu amigo. Ó, Edson, eu já estou com a camiseta vermelha. Né? Cada dia eu usei uma cor, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a identidade desse ano do Cinefest Gato Preto, né, na sua 16ª edição, a gente está usando essa ideia do gatinho que sai da caixa, que entra na caixa. O cinema brasileiro nunca, sempre teve que lutar muito, mas agora a gente parece que tem que lutar mais ainda. Então, a gente a gente adotou essa ideia, gostamos demais dessa concepção, né? Quem fez foi a Maria Clara, ela fez a identidade pra gente e veio então essa ideia de fazer nas 3 cores. E o gatinho tá em cada cor, o gatinho tá numa posição, né? Porque a gente quer também dar essa ideia do movimento, né? Desse movimento do gato, que ele não para, né? Ele é inquieto. E acho que a gente tem que ser no âmbito da arte, a gente tem que ser inquieto, né? A gente tem que estar sempre se movimentando, se reinventando. Então, aí é isso. Então, hoje eu estou de vermelho, ontem eu estava de azul, na sexta-feira eu estava de amarelo. E vamos conversando um pouquinho aqui, falando, esperando o pessoal chegar para a gente começar. Hoje nossa convidada é a Carolina Serra. Daqui a pouco ela chega aí, a gente já começa a nossa conversa. Aliás, ela já chegou, Carolina. Seja bem-vindo, já vou daqui a pouquinho te aceitar. Então, já que a Carol tá aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou fazer uma apresentação do Cinefest Gato Preto, 16º Cinefest Gato Preto. E aí, nós começamos. Aí eu já aceito a Carolina e a gente já começa o nosso bate-papo, tá? Então, o 16º Cinefest Gato Preto é um evento que acontece anualmente, né? O Cinefest Gato Preto, a gente está na 16ª edição, mas ele acontece anualmente no Unifateia, que é o Centro Universitário Teresa d'Ávila, que fica em Lorena, né? Interior de São Paulo. E o Cinefest acontece com sessões cinematográficas, né? E a ideia é promover arte e cultura para toda a comunidade, não só de Lorena, mas como da nossa região, do nosso Vale do Paraíba. Nós temos realizadores do Vale e a gente quer fomentar o cinema na nossa região, né? Então, o Gato Preto nasce desse desejo, dessa ideia, né? E a gente está aí já na 16ª edição. A gente conta quais são as sessões, né, que acontecem no Cinefest. A gente tem a sessão de direção, sessão de roteiro, direção de arte, fotografia, atuação, montagem e edição de som. Além dessas sessões, que a gente está chamando de sessões competitivas, nós temos também sessões especiais. As sessões especiais, elas variam, elas são oscilantes de ano para ano, porque depende do material que a gente vai receber, depende dos inscritos, dos curtas que a gente recebe, a gente vê que algo meio que destaca e aí a gente fala, nossa, acho que a gente precisa fazer uma sessão falando sobre esse assunto, tá? Esse ano de 2020 nós recebemos 568 curtas, é muito material, dá bastante trabalho. A Carol depois vai poder falar pra gente um pouco disso. E também a gente vai ter nesse ano uma novidade que a gente já queria para os outros anos, mas a gente conseguiu que esse ano a gente conseguisse efetivar, né? Que são os videoclipes. Então a gente recebeu 168 videoclipes e a gente também tá com uma curadoria especial para os videoclipes, tá? Nós contamos com a parceria da Mastershot e Peripécia Escola de Roteiro, além desse projeto também a gente ter colocado no PROAC e diante dessas parcerias a gente consegue realizar o nosso Cinefest Gato Preto.
se a gente não se unir, se a gente não tiver parceiros que apostem, a gente não consegue ir pra frente nesse país, né? Que é bem complicadinho, mas vamos lá. Eu já vou aceitar então agora a Carol. Enquanto a gente está estabelecendo aí a conexão, né? Pra Carol entrar. A gente dá uma guarda. Ih, chegou! Oi, Oi, tudo bom? tudo Tudo bem, e certo? você? Não, tô Ótimo. aqui super nervosa com a aguinha do lado já. Eu tava na sexta-feira ansiosíssima, nunca tinha feito uma live, deu todos os problemas possíveis e imagináveis. Priscila teve que assumir, encarou, terminou a conversa com o Rodrigo, tava muito boa a conversa. Aí ontem foi um êxito, porque ontem eu consegui finalizar, pelo menos. A gente caiu, depois eu consegui voltar e finalizar. A meta, Carol, é a gente não ter nenhuma Ai, interrupção, entendeu? vamos lá, Mas se energia positiva acontecer, aí. se acontecer, tudo bem. A gente tá aí nessa experimentação desse novo ambiente virtual, né? Que já existia, mas agora a gente está fazendo bastante uso dele, né? E a gente vai ter que ir pensando como vai ser isso, né? Eu vou fazer o seguinte, já vou apresentar você e aí você dá uma boa noite pro povo aí, tá Tá bom? bom. Então tá, eu vou ler a sua bio que a gente divulgou no Instagram. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa ou se eu falar alguma besteira, você me corrige, Tá. tá bom? Então, a Carolina Serra é roteirista, produtora e locutora em emissoras nacionais, onde inclusive desenvolve um programa dedicado à crítica e conteúdo sobre a sétima arte. Atualmente, seu projeto com PapoCast.doc, Wilson Simonal, Arte como Respiro, foi selecionado pelo Itaú Cultural. E o programa de rádio Rock Cine é vinculado por mais de 7 web rádios no Brasil e também pela Europa. Como profissional de cinema, sua carreira iniciou quando Carolina dirigiu e roteirizou sua websérie E Agora José. Ganhou prêmios por roteiros e direção pela CNBB. Seu roteiro Formigas levou menção honrosa pelo júri do Cinefest Gato Preto. Entre seus trabalhos, Carolina dirigiu o curta-metragem A Idade da Razão, produziu o curta-metragem Cidade Adormecida e coproduziu o curta-metragem Duda. Queria agradecer a sua parceria, dizer o seu sim que você deu pra gente e que isso é muito importante. E passo a palavra para você. Eu que fico honrada por participar, né? É um festival que eu acompanho já tem muito tempo, desde antes de entrar na faculdade. Eu tenho uma admiração incrível e, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo de poder contribuir de alguma forma, né? De devolver o que vocês já proporcionaram para mim, porque eu participei, sou cria do Gato Preto, participei, como você falou, do Gato Lab. E assim, foi uma experiência muito incrível participar do Gato Lab para mim. Eu participei 2 vezes, em 2018 e em 2019. 2018, E tô perdida no tempo, né? Porque parece que a gente não virou o ano, né? É verdade. Né? E aí eu sempre tive uma conectividade muito grande com o cinema e tal, mas essa área do curta, eu não tinha muitas familiaridades, assim, eu não conhecia de fato. E aí, a partir do momento em que eu fiz essa imersão de roteiro, que era pra gente desenvolver um curta, eu falei, gente, que incrível! Os professores eram muito incríveis. Inclusive o Fábio, que estava aqui ontem com você, ele foi, né, um mentor. E ele foi de uma generosidade, assim, tremenda. Aliás, todos, queria agradecer todos, já que eu não tive a oportunidade, assim, de falar para tanta gente, de agradecer, porque foi demais, sério. Mudou muito a perspectiva que eu tinha com a minha relação mesmo com o meu trabalho. É legal, então, você comentou, é interessante essa coisa, né? É tão democrático esse campo, né, que a gente tá do gato. É um particular do Gato Preto, mas eu acho assim que esse campo de trabalho, né, no cinema, que é tão coletivo, que é um trabalho em equipe, você vê uma hora você tem o curso, né? Por exemplo, você teve o curso com o Fábio que te orientou no seu roteiro e hoje vocês são parceiros de curadoria, né? Então é muito legal isso, né? Então o negócio é produzir, produzindo, e falando, e conversando, e buscando
Porque não existe essa coisa, ele sabe mais, eu sei menos, né? São olhares diferentes, né? São olhares, exatamente. São bagagens diferentes, o que a gente vive não é igual, da maneira como a gente vive. Então, tudo, essa pluralidade é que é importante, né? E eu vejo muito isso e consigo sentir muito isso dentro do audiovisual sendo vivenciado, sabe? Porque é uma arte que não dá para fazer sozinho, Não. né? Tipo, a gente precisa de muita gente, que todo mundo esteja empenhado num único objetivo. Então é demais, é bem incrível. E são vários profissionais que tem que, né, que trabalham juntos, cada um com as suas particularidades. Por exemplo, é o cenógrafo, com o figurinista, com câmera, com o diretor, com o roteirista. Às vezes a pessoa é tudo, né? Pode acontecer. Pode acontecer dela ser a roteirista, o diretor, ela ser quase tudo, né? Mas ela vai, em um determinado momento, precisar de alguém, né? Que nem você teve a experiência já de você ser diretor, você ser roteirista, de você produzir, de você coproduzir, né? Você já fez Exatamente. tudo. Já fiz bastante coisa, assim. Já passei por todas as áreas, mas é muito importante quando você tem essa divisão também, né? Porque daí é importante você conhecer todas. Pra mim. Ela travou aí, Camila? Não, travou não. Tá aqui. Não, Você tá aqui deu pra uma mim. travada pra mim. Eu não sei se eu travei pra Olha, você. gente. Hoje é o dia do convidado travar. Não sei, eu não sei se eu tava. Eu já não sei mais, entendeu? Porque nunca trava pra mim. Trava sempre a pessoa. E aí eu fico assim, eu travei ou não travei? Mas vamos seguir, vamos. Vamos. E aí é isso, né? É importante você conhecer, ainda que minimamente, todas as áreas que que você gosta, né? Porque se você já se interessa, você tem um conhecimento ali, tem uma curiosidade para conhecer as outras áreas também. E dividir essas funções fica muito mais fácil, né? Mas Entendi. tem muitos realizadores que fazem assim sozinhos e também é muito válido, né? Principalmente os primeiros, né? Que você, de repente, tem uma relação diferente com o que vai ter com os próximos. E eu acho que também acontece quando você participa de um festival ou quando você vai assistir. Acho que quando você realiza e tem a oportunidade de participar, você vai conhecer outros realizadores, né? Você vai criando também um círculo de pessoas que você conhece e aí você vai podendo fazer essa troca. Então, se inicialmente você começa muito sozinho, depois você vai fazendo essa troca e vai começando a conhecer outros profissionais e vai fazendo o convite, o povo é apaixonado, vai aceitando e vão fazendo, né? Eu acho que esse relacionamento que você vai tendo, né, com as pessoas e que você vai criando é muito interessante, porque você vai criando laços e a sua visão vai mudando e a sua forma de trabalhar também. Eu vi aqui que tem a Carol, que participou comigo do Gato Lab, que também já criei uma amizade com ela. Os outros também do ano de 2018, que foi o Gabriel, que eu também... Acho que ele não tá aqui, mas que eu também criei uma amizade com ele. Todas as pessoas... Você produziu o curta dele, né? Isso, exatamente. E todas as pessoas que passaram mudaram o nosso jeito de trabalhar também, né? Então é importante que a gente consiga se relacionar com os outros, né? É super importante. Vamos para as perguntas, então, aproveitar que a internet está sendo generosa com a gente. Cada minuto é um minuto, né? Então, vamos lá. O que é cinema para você, Carol? Olha, cinema é, acho que uma das formas de comunicação que foram mais, assim, que eu tenho mais lembrança da minha vida, assim, sabe? Porque eu sempre fui uma criança, sabe aquele tipo de criança que precisa tomar floral, precisa tomar um remedinho pra dormir? Eu sempre fui uma criança assim. E aí eu não conseguia dormir de noite, não conseguia... Aí não dá pra acordar todo mundo, todo dia de noite, né? E aí eu ligava a televisão. E aí tava passando filme. E às vezes não era... E era filme que não era pra sua idade, né? Ah, com certeza não. De repente era um clássico que tava passando na televisão. Né? Tinha muito isso também, de você ver uma coisa que só depois você vai entender, mas aquela sementinha ali já tinha sido plantada, né?
Então, o relacionamento que eu tenho com o cinema, com os filmes, com de me sentir segura, de me sentir ali, às vezes representada. Então, eu tenho essa relação muito próxima também. E, tipo, muito afetiva, uma relação muito afetiva. De cinema, de fato, de ir até o cinema. O meu pai Uhum. levava a gente quando a gente era criança. Ele era separado da minha mãe, então o final de Era o semana era programa. ir, era o programa. Então eu tenho várias memórias afetivas que me levam para isso. E construção também da gente, né? A gente vai Uhum. vendo ali, vai vendo como que é o mundo, vai se descobrindo. E a minha relação foi essa mesmo, de curiosidade, de saber por que aquele cara tá fazendo isso. Por que ele decidiu olhar, que até então você não sabe, né? O que é uma câmera, o que é uma direção de Uhum. fotografia. Por que ele decidiu olhar desse jeito? Por quê? Ah, eu ia fazer diferente, né? Então você começa a se questionar. Então acho que foi muito de curiosidade, de já estar presente, de indagar. Então ele tem essa área e agora é minha profissão também, né? Então, Uhum. assim. É interessante essa coisa da criança, né, do estímulo, porque eu lembro quando eu era criança, meu avô gostava de assistir Faroeste. E aí tinha aquelas músicas do Ennio Morricone, né, que eu sou Aham. apaixonada. Eu sou muito fã do Ennio Morricone e assim, eu cresci fã e eu só fui entender quem era Ennio Morricone depois. E o meu pai, Era Uma Vez no Oeste, é a música preferida dele, que do Ennio Morricone, e ele punha pra ouvir, entendeu? Então você assim, aí é o meu avô, é o meu pai, e aí fala assim, e você cresce com aquilo, parecendo que aquilo é natural, que é Que é normal. normal. E você não É, decodifica isso na época. Você só vai entender isso exatamente. depois, né? Quando você tiver um distanciamento disso. Aí depois você fala assim, nossa, como eu era privilegiada. Né? Tem um certo privilégio, assim, nossa, eu tive contato com isso, né? Por isso que Sim, eu é acho, assim, verdade. que uma coisa que é legal no Cinefest é que a gente tem a sessão infanto-juvenil, né? Para você já ir acostumando. As crianças elas já gostam muito do audiovisual, né? Elas até gostam daquela coisa da repetição, de assistir, depois querer assistir de novo, Aham. né? Um dos entretenimentos de criança geralmente são filminhos, né? Mas, assim, você fomentar também, né? Num festival, você levar a criança poder ver um curta, né? Que foi pensado para ela. Então, é muito legal isso também. Isso é uma coisa que a gente queria incentivar também os realizadores a começar também a pensar nesse público infanto-juvenil, né? E criar coisas assim para, porque às vezes a gente vê muita coisa para adultos, né? Então, mas é que o curta está em expansão, né? Eu acho que aqui no Brasil o curta está em expansão, né? Não, isso que você falou de criança é real, né? E as crianças, elas têm essa sagacidade de querer entender, de ser curiosa. Então, quando você coloca alguma coisinha ali, dá para você falar de várias formas, coisas muito, sei lá, metafísicas, Uhum. muito, sabe? E as crianças vão entender, né? Depende da forma como você vai criar aquilo. É. E E a é gente, um... e a gente começa já estimulando desde sempre, né? Começa pequenininho Exatamente. assim, vai. Aqui, ó, a Giovana comentou da minha camiseta maravilhosa, eu tô usando uma por dia. Eu É, gostaria de uma camiseta dessa, viu, eu acho que você produtoras? merece, tá, Carol? Você fez um trabalho Obrigada. brilhante, você merece. Você merece a camiseta, sim. Aqui, gente, vamos. Então, eu queria fazer uma segunda pergunta. Essa é falando da curadoria, né? E qual a importância da curadoria para um festival de cinema? Não necessariamente a gente vai falar agora do Gato Preto, a gente vai falar um pouco da curadoria. O que é curadoria? Por que ela é importante? Por que tem que ter uma curadoria num festival? Então, porque você pensa assim, vamos supor, vamos pegar, tipo, desde o início. Quando você vai fazer produzir qualquer coisa, você escolhe, né? Uhum. Você escolhe o que aquilo tem a ver, se isso tem a ver com o que eu acho, vou falar como pessoa. Eu faço as minhas escolhas, né? E dentro de um festival também existem essas escolhas. Então, imagina, você falou que foram quase 600 filmes, né? Foram 568. Muito filme. É Imagina muito. se todo mundo, se a gente passasse todos esses filmes. O que eles querem dizer com isso, né? Será Exatamente. que ele é para todo mundo vai entender? Será que eles são agressivos com algumas pessoas? Será que
tudo aquilo que foi produzido precisa ser consumido. Então a gente precisa fazer uma curadoria, levantar as possibilidades daquele curta passar, o porquê que a gente acha que aquele curta deve passar, qual é a relevância dele para aquele momento que a gente está passando, para o festival. E é por isso que a curadoria é importante, para a gente escolher o que tem a ver com a linguagem do festival. E o Gato Preto, ele tem a sua própria linguagem, assim como todos os outros festivais espalhados pelo mundo têm a sua linguagem, né? Priorizar tal coisa, falar sobre isso. Então, a curadoria é importante para a gente mostrar a nossa identidade também como festival para as outras pessoas. E assim, futuros realizadores podem falar, nossa, esse meu projeto, esse meu curta, ele tem a cara do Gato Preto. Eu vou mandar pro Gato Preto, entendeu? E a gente cria essa relação também, né? Dessa identidade ser fomentada sempre. Aqui, olha, agora vamos falar então agora da sua experiência de curadora no Cinefest Gato Preto. Então, nossa, foram muitos filmes. Foi um aprendizado muito legal. Muito legal. Assim, de verdade, gente. Foi difícil. Eu vi todo mundo falando que foi super legal, que foi legal, mas foi difícil. Porque, eu vou ser bem sincera, a gente tá no meio de uma pandemia. Às vezes a gente não tá bem com a nossa cabeça e a gente precisa estar 100% focada naquele trabalho. Porque as pessoas, elas mandaram pro festival e elas precisam receber um feedback, né? Porque todo mundo que manda o seu material, eles recebem um feedback. E a gente precisa também, numa planilha, colocar lá por que a gente acha que aquele curta deve entrar, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Então, eu preciso estar extremamente focada naquilo que eu tô vendo, né? E aí, eu não tinha experiência em fazer essa curadoria de festival, nunca tinha feito. E aí, eu montei, tadinha, uma estratégia pra mim. Não, eu vou assistir 20 filmes, né? Aqui nessa data, até essa data, porque quero falar, né? Vou fazer com uma folga, porque se eu precisar voltar... Gente, não é assim. O Rodrigo falou... Você viu a live do Rodrigo? Eu vi trechinhos, eu não consegui ele caiu tanto, né? Foi tão fragmentada, né? Ele falou assim... Não dá pra gente planejar que vai assistir 30 filmes e fazer isso. Não tem como, né? Por que não tem, Carol? Fala pra nós. Porque primeiro que você precisa estar extremamente imersa ao que você está fazendo. E isso é muito legal, mas às vezes é cansativo, porque você precisa martelar na sua cabeça, né? Eu gostei, tá? Mas eu gostei por quê? E essa pessoa? O que ela tá fazendo aí? Tá, mas isso... E como você mesma falou, são várias áreas. Então, é roteiro, é design de som, é fotografia, é direção de arte. Então, a gente precisa estar, assim, atento a tudo, né, que tá acontecendo. Fora que tem alguns filmes que você fica... Nossa, olha, tiveram uns 4 filmes. Que eu não posso falar quais são, né? Que eu sonhei com os filmes, Poliana, que eu falei assim, não, gente, e eu preciso falar para as pessoas, sabe, assim, que você tem uma relação até de querer ligar para a pessoa que fez e falar, olha aqui, como que é? E aí? Sabe? Eu sou meio passional nessa área. Eu fiquei tipo, Então, e tem isso, né? De você desenvolver alguma relação ali com o filme e ficar pensando, né? Porque é uma relação que é de extremo respeito, né? A pessoa mandou pra gente o bem mais precioso que ela tem naquele momento, que é o filme dela. E a gente precisa ser igualmente respeitável com todo mundo. Com todo Exatamente. mundo. Então, porque pode acontecer, com uma quantidade muito grande de curtas, pode acontecer da gente ter filmes que tecnicamente eles foram mais bem executados que outros. E às vezes aquele filme não é tão bem executado tecnicamente, mas ele tem uma poesia, sabe? Ele tem uma sensibilidade que você também não pode deixar de lado, né? Então aí começa
Aí você começa a Aí surtar, dá, né? Que você aí dá uma cama de gato na cabeça, É, entendeu? porque você fala assim, mas então, eu vou para esse caminho, eu vou para aquele, que hora, entendeu? Agora, por exemplo, a curadoria para mim foi muito importante, vocês, né, fazendo a Eu queria fazer curadoria. essa pergunta pra você, sabia? Eu já tinha bolado isso. Poliana tá fazendo com todo mundo. Quem vai perguntar pra ela? Pode perguntar então, Carol, faça sua pergunta agora. Poliana, peraí. Poliana, então, eu queria saber como é que foi pra você fazer a curadoria do Gato Preto, do Festival Gato Preto. Olha, ele, ele tirou meu sono, porque lá eu não estava no escuro, porque eu tinha os comentários, as notas de vocês, e aí, de certa forma, uma orientação, né? Mas já e aconteceu, só explicando para todo mundo, né? A gente recebeu 568, dividimos esses 568 em 284 para uma dupla, 284 para outra dupla. Esses curtas eles foram vistos, né, por duas pessoas para ser avaliado, para ter opinião, e aí esse terceiro olhar seria o meu olhar, né? Então é maravilhoso quando vocês chegam num consenso, entendeu? E vocês pensaram Você, exatamente você igual. acredita E que aí eu peguei... você fala. Desculpa, pode continuar. Aí, assim, quando eu vejo uma nota igual, ai, ufa, que delícia. E quando é discrepante, tem umas coisas assim, também falando com o pessoal, como que a gente estabeleceu, né, um critério? A gente colocou de 1 a 7, né? E 7 seria o top, 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 né? Então, por exemplo, uma pessoa tirou de dois curadores, automaticamente, infelizmente, ele está eliminado. Aí tem vários fatores. Por que ele tirou por que ele tirou dois, né? Então, abaixo de 3, a gente já tem a eliminação. Eu, que vou fazer a curadoria final, eu preciso disso. Eu preciso dessa limpeza, né? Vamos dizer assim, não é limpeza, que limpeza é uma palavra péssima. Mas eu preciso desse critério, dessa avaliação que vocês fazem, porque aí eu vou focar nos que tiraram 4, 5, 6, 7. Claro que eu vou primeiro no 7, né? Aí você tem o bendito do 6,5, aí a somatória, né? Porque aí junta as duas, aí você tem 6,5, aí você tem. E às vezes aconteceu de curador dar 7 e o outro dá 4, né? Então, eu 7, não 5. assisti a live inteira também do Rodrigo, mas eu peguei exatamente um ponto que ele estava falando de mim, que ele estava falando que teve uma coisa muito louca, porque eu dei uma nota, ela deu outra, e aí, gente, como assim? Que visão é essa diferente? E isso pode acontecer, isso é natural acontecer, né? Uhum. Porque Aqui, são ó, coisas perguntaram diferentes. se era de 1 a 10. Não, 1 a 10 fica muito longe. A Passado. gente, a gente limitou, o máximo seria 7, né? A gente colocou assim, 7, excelente, extraordinário. 6, muito bom. 5, bom. E aí a gente vai, né? Vai descendo e aí vai fazendo esse critério. Porque aí, o que acontece? Quando eu vou montar, eu vou pensar então, essa sessão vai ser a direção de arte, essa aqui vai ser a fotografia, essa vai ser a edição de som. A edição de som é uma edição difícil, porque as pessoas não fazem curta pensando que vai ter uma sessão de edição de som. Mas você sabe que eu prestei bastante atenção nisso, e é uma coisa que eu não prestava tanto atenção, assim, E é tiveram possível, né? muito bons, Uhum. assim. Então, assim, na verdade, eu sou devota de São Miguel Arcanjo. Então, eu falei, São Miguel, vem, fica comigo, porque eu não quero ser injusta com ninguém. Não quero ser, porque aí você vem assim. Mas esse é o meu. Tá, vocês têm o critério, então é importante, porque eu tenho já duas pessoas que vão me nortear, que vão me ajudar dessa decisão. E aí tem hora que eu concordo com um, tem hora que eu concordo com o outro, né? Ó, a minha gatinha aqui, ó, Que participando da live. bonitinha. Então, ela tá interagindo. Então, quer dizer, então é muito assim, é muita responsabilidade. E assim, eu penso nesse realizador que fez com carinho, que tá assim esperando a nossa resposta. E ontem eu estava conversando com o Fábio, né? A gente falou isso, 568, e a gente sabe que. E agora hoje também eu entrei num dilema, porque a nossa sessão ela vai ser online, ela não vai ser presencial.
Então, a gente tinha um desenho já estabelecido para o formato presencial. Agora a gente tem que pensar como é esse espectador que está em casa, que vai participar da nossa sessão. Ele vai assistir 1h20 de sessão? Ou eu tenho que reduzir a 1 hora? Ou eu, entendeu? Eu não posso fazer uma sessão de 1h30, porque depois da sessão, a gente tem um intervalo, depois a gente tem um debate com os realizadores. Que eu acho que vai ser interessante, porque como a gente está no virtual, a gente vai conseguir falar com mais pessoas, mais Vai ser pessoas, maravilhoso. né? Porque assim, no presencial, o realizador vinha até Lorena, né? E a gente fazia o debate depois. Não eram todos que conseguiam. Então eu acho assim que no online a gente vai ter essa possibilidade, né, de ter mais pessoas participando. Mas será que todas as pessoas vão assistir? Então, e a gente não tem como mensurar isso. Então, então tem o fator tempo, né? Tudo Só que assim, influencia. eu não sei se você percebeu, os curtas também. Eu acho que é um pouco um reflexo que a gente conversou ontem com o Fábio, porque ele falou que o curta também está crescendo, né? As pessoas estão começando também a entender que é um formato bacana de fazer cinema. E aí a gente recebeu muito curta, assim, de 20 minutos, o máximo é 25. A gente recebeu de 20, 25, 19. Então os curtas estão longos. Antes É a gente tinha verdade. sessão que às vezes tinha curta de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, né? Tinha Então, bastante longo mesmo. então, se você for pensar numa sessão que tem que ter no máximo 1 hora, a gente vai ter 3 curtas naquela sessão. Entendeu? E aí reduz mais ainda o número de selecionados. Então, assim, eu acho que foi fundamental ter o parecer de vocês, né, para eu poder me nortear. Rezei muito, pedi para São Miguel e Arcanjo me iluminar. É porque tem aquela coisa também, né? Às vezes a gente tá aqui, a gente tá num dia que a gente não tá muito bom, não sei. Aí a gente põe uma nota. Aí você vai, você toma um banho, você passa um café, você volta, você tá pensando no filme, aí depois você fala assim, não, peraí, não é isso. Eu tenho que ir lá, tenho que... Né? Exatamente, porque tem uns curtas que mexem com a gente, né? Eu Tem. tinha uns 3 ali que eu fui e voltei 3 vezes. E eu deixei ele Ai, anotadinho eu assim tive isso e também. falei assim, não vou encaixar em nenhum. Vou esperar. Aí daqui a pouco eu ia e voltava. Aí vi os comentários de vocês. Aí eu falava assim, o danadinho vai entrar. Aconteceu, sabe? Porque aí você, não, deixa eu olhar melhor, deixa eu olhar de novo, né? Porque tem alguns que tem uns que nos emocionam, são impactantes de cara, assim, já é amor à primeira vista. Tem outros que você fica nessa dúvida. Você fala assim, é legal, mexeu, instigou, mas eu não sei, será? Talvez, né? E tem uma coisa também, eu sou libriana, então você já imaginou, libriano é indeciso. Então, aí eu falo, ai, mas aí eu vejo os dois lados, né? Ai, mas esse tem isso, mas aquele. Então, agora, nessa fase final de você estabelecer a sessão, nossa, essa eu não desejava pra ninguém isso. Você achou que é muito, entendeu? Ai. Porque, por exemplo, a gente recebeu um curta que eu achei ótimo, que eu adorei. E eu não vou poder selecionar porque ele passa dos 25 minutos. Ah, Entendeu? nossa. Então, Aham. ele é muito legal, ele com certeza estaria no Gato Preto, só que ele passa os 25 minutos. Então, eu tenho que ter esse olhar atento também, porque não é justo. Se outras pessoas pensaram nesses minutos Não, e mandaram, eu vou, entendeu? Mesmo que ele seja muito bacana, ele estaria como selecionado, ele não vai poder entrar. Ele passa, entendeu? E passa muito. Ele é quase 30 minutos, entendeu? Nossa, Então, é assim, aham. não é 1 minuto. Ai, mas 26 minutos. Não. E é Mas não é assim, justo também, né? Com todas não as é pessoas que justo. pensaram e que, tipo, Exatamente, adaptaram. exatamente. E aí, então, essas coisas que a gente tem que também, você fala, puxa vida, nossa, mas, né? Mas não dá. Eu acho que Mas você teve seus preferidos, assim? meus preferidos. É, tipo, que você falava assim, esse aqui vai, esse aqui... E daí, de repente, os comentários Você não fala, mas são tão... como? É, mas como assim? Teve isso? Teve assim. Teve, sim, de eu gostar e vocês não gostarem, eu não achei nenhum. Aconteceu de eu concordar mais com um curador do que com o outro.
Aham. entendeu? Mas eu acho que teve uma sintonia boa, assim, sabe? Deu. E eu não sei também, porque aí, como já tem um comentário de vocês, aí eu falo, eu vou, eu olho, aí os comentários de vocês fazem eu refletir também, faz eu de repente Aham, olhar sim. com outro olhar e falar assim, meu Deus, mas é isso, eu não tinha percebido, realmente tem lógica, né? E eu acho que o Então, legal de ter dois curadores para uma obra é que a gente pode trazer essas questões que de repente um não conseguiu ver, né? Tipo, nossa, mas olha exatamente. que interessante, não tinha percebido isso, né? Por isso que é muito importante também falar, né, que são dois curadores e mais você. É, e assim, é legal mesmo isso que você falou da visão do curador, porque ele traz toda a bagagem dele, né? Toda a experiência de vida, de realidade e também toda a experiência técnica, olhar estético. Então, eu acho que tudo isso eu tô levando muito em conta, sabe? Eu Aham. tô assim. Então, não é um trabalho fácil, é um Não. trabalho bem difícil, Uma entendeu? coisa que eu queria falar muito, até falei com a Giovana, é que tinha muito curta que a gente entendia que não teve o trabalho técnico, não tinha uma técnica tão aflorada, tão boa assim, por falta de recurso ou por falta de conhecimento, mas que o conteúdo era muito bom. Né? Você Uhum. via que tinha uma paixão ali, tinha alguma coisa que fazia com que a gente prestasse atenção. E isso foi muito legal. Tiveram vários filmes assim, sabe? Que eu falei, gente, caramba, que se essa pessoa conseguir um pouquinho mais de recurso, se ela conseguir recurso, ela vai fazer uma coisa Vai fazer. maravilhosa, Uhum. entendeu? Então tem que Eu, ter esse olhar também, né? Pra você, pra ter o feeling ali, né? Do que aquela é, pessoa quis dizer. uhum. Eu tô bem apaixonada pelos curtas. Pelos selecionados, eu tô bem apaixonada, assim, tem muito carinho, muito olhar carinhoso sobre os selecionados. Aconteceu um fato também falando, né, dessa experiência, de eu assistir o curto e depois ver o comentário de vocês e eu não achar tudo isso e os dois, entendeu, curadores, assim, super mega elogiar e eu falo assim, meu Deus, por que que eu não enxerguei isso? Deixa eu ver de novo. E aí eu começar a olhar e falei assim, nossa, que bom que eu tenho os dois curadores, entendeu? Então eu acho que tem um pouco dessa coisa da experiência de vida, do que a gente vivencia, a nossa bagagem, sabe? Ela vai falar muito das nossas preferências também. Então, quando você tem três pessoas olhando para uma coisa, né, para o curta, você tem três realidades, três experiências, Exatamente. três. Então, eu acho que aí a leitura fica rica, né? E garante, né? Exatamente. Garante que a gente não está sendo injusto, que a gente está caminhando. Né? Eu acho que isso é bem interessante, tá? Vamos para nossa. A outra pergunta, a gente pode ser que você já tenha até falado, mas eu vou. Mas aí você pode destacar com mais assim, né? Na curadoria dessa edição do Gato Preto, tem alguma coisa que você gostaria de destacar, que você chamou muito a sua atenção, assim, que você acha que saltou aos olhos? Eu acho que quando eu comecei a assistir os curtas, eu falei, gente, tem de todos os lugares do Brasil. Isso eu achei muito interessante, porque eu tenho um carinho por algumas regiões, e aí quando eu via que tinha, eu falava, olha que legal, que demais, nossa! Tinha muitos filmes assim que falavam sobre as mulheres Potência, sabe? Muitos filmes que falavam também sobre LGBTQI+. Tinha muitos filmes que falavam sobre... que faziam cinema preto, né? E eu Uhum. achei muito interessante. Tinha muitos filmes muito incríveis. Então, esses filmes chamavam bastante atenção, porque daí é uma leitura diferente sobre o mesmo assunto, assim, né? Uhum. E cada filme era diferente e trazia toda a sua potência. Achei isso incrível. É, e esses filmes também, que você via que provavelmente era o primeiro filme da pessoa, que a pessoa estava usando o cinema como forma de se conectar com ela mesma. E Uhum. eu achei isso muito incrível, muito, muito, porque você via que ela estava na caminhada para fazer o roteiro e para explicar para a gente, ela estava explicando para ela estava tentando achar o Uhum. eu, sabe? Então acho que essas questões, elas me chamaram bastante atenção. A gente. Então, isso me fez rever, porque eu pensei nas sessões especiais.
né? E elas já estão determinadas, e aí para ir para as outras sessões, entendeu? Eu fiquei pensando se as sessões especiais que eu criei, que eu não vou falar, vocês vão descobrir semana que vem. Quando vai sair, Poliana? Eu acho que as meninas, eu vou entregar para elas assim, sabe? Bater o martelo, depois que a gente acabar a live, a equipe recebe, porque elas também não sabem. Ai, Aí meu elas Deus. recebem, e aí depois disso, essa semana, eu não sei se a gente já consegue articular, não sei se as meninas estão aqui, se elas podem falar alguma coisa pra gente, se a gente já consegue divulgar amanhã os selecionados. Acho que a gente consegue divulgar os selecionados, mas ainda não fala sessões. Depois Aham. mas eu já tô Mas já é uma fechando. emoção. A gente tá fechando. A gente tá fechando pelas sessões. Eu até pensei, não que eu tenha adorado essa experiência de live, porque eu sofri demais esses dias que eu tô fazendo live. Mas Mas eu até achei. agora tá tranquilo, Tá, né? tá indo, tá indo. É que eu achei interessante a possibilidade da gente deixar algo documentado e falado e as pessoas poderem. Porque também isso vai pro Instagram depois, e se a pessoa não entrou, não viu, ela vê pelo menos como a gente está pensando. Então eu achei interessante. E uma das curadoras que a gente não conseguiu fazer a live foi a Monique. A Monique, ela, na verdade, ela tá atarefada, a gente não conseguiu encaixar o horário. Então, se ela topasse fazer semana que vem, eu poderia fazer uma live falando das sessões que foram divulgadas durante a semana, né? A gente ainda tem Legal. também que divulgar os videoclipes, então tem bastante serviço ainda, sabe? Tem bastante coisa para poder, assim, tirar o sono da gente, sabe? Mas aí eu. Então, eu acho assim que me fez. O tempo todo é reflexão. Eu estou refletindo, pensando. Eu vou. Será que tem lógica essa sessão especial que eu criei? Será que não tem? Mas eu falo assim, acho que tem, sabe? Então, hoje foi um dia que eu fiquei o tempo todo assim, eu tiro essa sessão ou eu deixo essa sessão? Conta pra gente. Eu vou falar de uma que eu achei muito bacana e a minha inspiração para o nome da sessão veio da Monique, dos comentários da Monique. Ela usou um termo que eu achei maravilhoso. Ela colocou cosmovisão preta. Olha, Entendeu? E aí a gente vai ter uma sessão cosmovisão preta. Mas os filmes, demais. como você falou, a discussão, né, a questão do racismo, a questão, essa coisa horrível, né, que parece que tem que desenhar para as pessoas entenderem, a questão do cabelo, do emocional, do afetivo, né? De uma coisa de você se posicionar. Então, vai ter essa sessão da Cosmovisão Preta, que eu acho que vai falar um pouco, vai pontuar um pouco mais esse assunto. Essa Uhum. coisa que pega um pouco bem na aparência, no afetivo. Mas não quer dizer que nas sessões de direção, de roteiro, entendeu? Essa temática, ela vai voltar. Sim. Ela vai voltar, entendeu? Então, eu achei assim, a gente consegue fazer um debate fechado em Cosmovisão Preta e a gente consegue falar desse mesmo assunto. Então, é o preto protagonista, sabe? É ele Sim. como ator, ele como Aham. ali o protagonista da história, de repente numa sessão que é a sessão competitiva que a gente está colocando como direção, fotografia, que aí eu não sei dizer assim, porque a gente lembra do curto, mas aí eu já. Aí é bugar demais a cabeça, né? Mas assim, nessas sessões que a gente criou, de roteiro, que já é característico do Gato Preto, né? Essa temática volta, mas ela volta de uma outra maneira, entendeu? Uhum. Então, Sim. isso é bem interessante. E uma outra sessão também que a gente criou foi a transgressora, sabe? Para falar desse universo trans de uma maneira assim, poética e de uma maneira bacana, sabe? Que não diminui e que é aquela coisa, vamos desenhar para o povo entender. É mais Aham. ou menos isso, entendeu? Então, até para você achar um nome, para você, sabe, você ter esse cuidado, esse carinho, porque
Eu tinha até falado para os meninos, ai, é tanta discussão que vem, sabe? Que a gente fala, ai, mas eu não posso falar isso. Se eu falar isso, eu não tô entendendo, eu não tô, sabe? É complicado, não é, é uma coisa séria, é um papo Sim, sério, né? sim. Então, isso veio muito à tona. Isso apareceu muito, né? Então, eu penso assim, se vem à tona, se aparece, a gente tem que conversar sobre Tem isso. que Não tem falar. como, É. E né? A eu gente acho não... que eles vieram muito dessas questões que a gente levantou aqui, eles vieram muito potentes, né? Muito Eles potentes. vieram assim, para tipo para mostrar, para delimitar espaço, é aqui, é isso. E não tem como, né, não falar sobre, E não abrir uma sessão para falar sobre isso. E Realmente outra, veio muito e forte. muito bem. Ah, a Giovana tá lembrando também. A gente tem uma sessão de animações. Eu juntei muita animação, e aí eu juntei as animações numa sessão de animação, né? Que eu acho bacana também a gente fala desse formato, né? Mas é uma Muito. animação para adulto, tá? A gente não tá colocando essa animação para criança. E então Posso na falar que eu tive animação. uma animação favorita? Uma animação que, ó. Eu acho que você pode falar, não quer dizer que a animação ela foi selecionada, né? A gente tem que Não, deixar não, não. claro, É. né? Mas você pode falar sim, qual que é. Não, né, Não, eu você vai falar, você vai não vou falar, nem tá. falar o nome, vou falar Ah, assim, que, tipo, que realmente tinha umas animações bem primorosas que valem a pena a gente desmistificar um pouco, né? Porque às vezes as pessoas podem achar, ah, é uma animação. Igual ontem, eu fui falar alguma coisa, ah, mas é uma animação, gente, pelo amor de Deus, né? Tem todo um ah, primor, tem todo um trabalho. A Giovana já tá segurando a gente. Ah, A Giovana falou, ó, o spoiler. A minha irmã não vou comentou, falar. adora animações. Eu também amo animações. Eu achei que Eu amo precisava, também. porque eu acho que é um formato muito bacana. Dá pra falar muita coisa, né? Essas temáticas, elas voltam, né? Elas aparecem. Então, assim, o negócio, o assunto, gente, tá. Eu costumo falar, né? O artista, ele é uma antena do período que ele vive. Uhum. E aí muitas obras artísticas que foram feitas em determinados momentos, as pessoas não entendiam, né? Elas estavam vivenciando aquilo e precisavam de uma distância para poder entender. Eu acho que o cinema é uma ferramenta também artística, né? É um instrumental artístico. E então essas pessoas que produzem o audiovisual também são essa antena que está pegando, né? O que está sendo que precisa ser falado, né? E mais uma, com isso que você falou, mais uma forma da gente explicar também a curadoria, né? Porque imagina se a gente pega umas coisas que, sabe, ninguém quer saber, não tá nem aí, não tá dialogando com o que a gente tá vivendo. Então a curadoria existe exatamente Para para isso, né? mostrar, para mostrar a realidade, para a gente explanar. E é assim, por exemplo, tem muita gente que nunca leu nenhum livro na vida, né? Nunca leu nada, nunca Justamente. fez. Uhum. E aí é através do cinema, através dos filmes. Ah, não, nem sei quanto foi a Segunda Guerra Mundial, mas eu entendo que naquela época aconteceu isso. Por quê? Porque assistiu um filme, porque teve essa Exatamente. possibilidade. Então, isso a gente vai construindo o futuro, o presente, vai relembrando o passado. Então, é importantíssimo a gente refletir a nossa sociedade, né? Nossa, nem fale. A gente, então, quase que a gente entregou um monte de coisa, porque na verdade eu tô numa empolgação enorme. Na verdade, eu tô querendo divulgar. Tô querendo falar Eu já. tô muito curiosa para saber também, sério. Mas então a gente, mas são essas dúvidas, essas questões que só demonstram um cuidado muito grande, um carinho enorme por esse material que a gente recebeu. E dizer que, infelizmente, a gente teria que ficar fazendo um mês de Gato Preto se a gente tivesse que colocar todos que a gente queria no Gato Preto, né? Porque é inviável, né? Por tempo, pelo online que a gente vai fazer, né? Então, tudo isso a gente tem que ir se adaptando a essa realidade que a gente está vivenciando agora. Eu gostaria. Ó, a gente tá indo, Carol, a gente conseguiu, ó. Já tem 48 minutos que a live começou e não caiu. É o São Maravilha! Miguel. São Miguel maravilhoso. Então, não rezei direito, né? Na verdade, acho que eu não rezei nos outros dias, entendeu? Eu não falei dele, acho que foi isso.
Então, eu acho que hoje eu enchi tanto o saco dele por conta Ele dessa falou que eu assim, Poliana, então eu vou... Fica aí Vou, com essa né? Eu dar uma live, força pra vai. você, porque, né? Então, aqui, eu queria que você deixasse Eu tô falando isso, mas não quer dizer que a gente vai acabar já. A gente vai continuar conversando até acabar o tempo aqui. Mas Tá já bom. pra você, como a gente seguir, né, uma linha aí que eu pensei também, queria que você deixasse uma mensagem para os realizadores que serão selecionados, que vão descobrir essa semana que eles foram selecionados, e para aqueles que não foram, aqueles que infelizmente não conseguiram entrar. O que você poderia falar para eles? Então, para quem não foi selecionado, que vai descobrir que infelizmente não está fazendo parte desse festival de 2020, vocês provavelmente vão receber um feedback, vão entender que a gente vai explicar para vocês, né? Muito provavelmente, o que aconteceu, quais foram os pontos que a gente levantou. E aí você pode usar isso como forma para potencializar tudo que de maravilhoso que você tem. Porque, como a gente falou aqui, a gente recebeu muitos filmes bons. Então, assim, é a sua visão sobre aquele assunto, é a sua bagagem. Se você mandou, você realmente tem um carinho por aquele trabalho. Então, continue tendo. Só usa, de repente, aquele conselho, aquele feedback para nas suas próximas obras, para você poder olhar melhor, né? Sobre o que você falou, da forma como você fez. E uma coisa que vai acontecer mesmo, né? Às vezes aquele filme não é, como a gente já falou aqui, que cada festival tem a sua identidade. Às vezes aquele filme não foi para aquele momento, mas ele pode servir para outros festivais. E assim, né? É aquela coisa de, às vezes, a gente recebe um não mesmo, mas isso tem que... Você precisa usar esse não como forma de melhorar para o futuro, ou de ver o que você tinha ali para fazer. Enfim, um não é para ficar triste nem nada, né? Você usa isso como forma para melhorar. E as pessoas que foram selecionadas, os realizadores que foram selecionados, as realizadoras, parabéns! Que demais! Que incrível fazer parte, né, do Festival Gato Preto. E maravilha, né? Isso só reiterando o que a gente falou aqui, que provavelmente a sua visão faz parte do que a gente acredita, do que a gente quer fazer com que as pessoas também possam ver o seu material. Então, demais, sensacional. Quero conhecer todos, sério. Eu tenho vontade de conhecer todo mundo, de verdade. E uma coisa legal que eu já posso adiantar é que a gente teve, entre os selecionados, a gente teve os que são inéditos e também os que já foram premiados, né? Os que já participaram de outros festivais. Então, a gente tem essa diversidade, né? De ter essas duas coisas, tanto curtas inéditos como curtas que já participaram de outros festivais do Brasil todo. Tá muito assim, tá muito bacana, porque não tem uma região assim, de todo canto do Brasil a gente conseguiu, a gente recebeu e a gente tem selecionados de toda parte. Eu acho isso muito bacana também, né? A gente tem o nosso Brasil enorme, a gente poder ter essa possibilidade, né, de não ficar só aqui, né? E refletir também tudo que acontece nessas regiões, porque a gente teve bastante do Nordeste, então eles trazem toda a vivência deles. A gente teve do Espírito Santo, a gente teve, enfim, de todos os lugares. Aqui, esses eu acho que foram bastante, né? Do Espírito Santo teve bastante também, que eu me lembro. E é isso, cada um traz a sua visão e a gente vai construindo aí várias regiões que fazem um cinema maravilhoso. O meu amigo comentou aqui, o Edson, ele acompanhou, sabe? Ele falou que foi minha camiseta que deu sorte. Olha! Eu adoro vermelho. E o meu gato que apareceu também, ele deu sorte pra gente, por isso que não caiu. E aí a minha irmã tá falando gato preto sem fronteiras. Exatamente, É isso exatamente. mesmo, é isso mesmo. Teve uma vez quando na 11ª edição, quando o Vitor assumiu, né? A gente fez a parceria com a Trapézio.
E ele fez todo esse desenho, né? Ele reconfigurou o Gato Preto, deu um ar mais profissional, né? E a gente tem sempre que agradecer muito ao Vitor, né? Que trouxe essa roupagem maravilhosa, né? Essa indumentária, essa indumentária para o Gato Preto. Eu lembro que eles receberam. Agora bugou. Eu não sei se foi o Vitor, se foi. Acho que aumentou a abrangência, porque aí melhorou a forma de divulgar. E a gente chegou a receber curtas de fora. A gente recebeu internacional. E aí a gente deixou, a gente não pôde receber, porque na verdade nosso festival é nacional. E a gente, acho que foi um francês, a gente recebeu de outros países. Só que a gente teve que restringir, porque quando você recebe de fora, ele tem toda uma. Você tem que Uma fazer burocracia diferente, uma né? burocracia diferente, porque está em outra língua, então aí você tem que legendar, você tem uma série de coisas assim, às vezes, né? Porque legenda é uma coisa brasileira, né? Brasileiro que tem mania de legenda, né? Então, aí a gente falou, nossa, se a gente quisesse de repente fazer algo internacional, eu acho que a gente conseguiria também, né? Mas eu acho bacana ser uma coisa nacional, sabe? Eu acho que o brasileiro tem que falar, tem muito que falar, E a né? gente é Então, muito grande, né? A gente é enorme, né? enorme, então tem coisa que a gente não conhece, tem cultura que. Ah, uma coisa também que eu achei muito interessante, que tiveram curtas indígenas que a gente precisa, né? Assim, Exatamente. quase nunca se fala sobre isso. O nosso país completamente, né? Tá passando por um momento completamente louco. E aí a importância também da gente falar sobre isso, das pessoas quererem falar sobre, mandarem para o festival, isso é importantíssimo. A Giovana tá falando que em 2018 a gente fez a parceria no Festival do Japão. Foi mesmo, Demais. né? E foi muito bonito. Então, assim, quando mas aí você faz uma parceria, você tem uma sessão específica, aí é um outro cuidado, né? Mas imagina se a gente tivesse desses 568 mais um tanto internacional, a gente ia ficar maluca, né? Aí o São Miguel não ia, não Não, ia. não ia São Miguel, não ia aguentar. Ai, olha que maravilha, a gente não caiu. Estamos seguindo aí a gente tem uns minutinhos finais aí. Olha, eu como nunca encerrei nenhuma, assim, porque a Que Priscila, privilégio de estar né? aqui. Você vai encerrar, você que vai parar. Não é a Eu só não internet sei. que vai parar. Então, a história é a seguinte, cara, eu não sei como é que encerra, né, entendeu? Porque da outra vez, a Pri, quando tava conversando, como eu nunca encerrei, né? Quer dizer, ontem a gente quando voltou, a gente voltou com uma pergunta final e eu falei, antes que a internet nos encerre, a gente vai encerrar. Aí eu encerrei. Mas Uhum. na sexta, a Priscila estava conversando com o Rodrigo e aí eles ainda estavam conversando, o negócio caiu. Mas era porque eu acho que tem um tempo, né? Tem um Então, tempo. então aí Antes de encerrar, eu só queria falar. Posso falar um negocinho, uma coisinha? pode. Só responder um negócio pro Edson. Tá perguntando se amanhã tem também. Não, eu tenho que ter vida. E esse negócio de live estressa muito a gente. Eu tenho que ter vida. Não Não, dá mais. eu já tava aqui super nervosa. Meu Deus, eu tô suando, meu Deus. Eu imagino que. Não sei se você fica nervosa, mas eu fico apreensiva. Eu falei, vou fingir o costume lá. Carol Serra, ai, claro. Mas Ô, assim, é Carol, meio. olha que apareceu. Agora que eu vou ver como é que vai acabar oficialmente o negócio, tá 1 minuto e 50 segundos. Então, fala aí, dá a sua palavra final pra gente aí. Então, eu queria falar principalmente com as pessoas que provavelmente estão aqui ou vão assistir esse vídeo mais tarde, né? Que vai ficar no feed. Se você tem a vontade de fazer cinema, de fazer um curta, de pegar o que você pensa, aquela visão que você acha que é interessante, aquele olhar sobre um assunto que talvez para você ainda não viu ninguém fazer, faça. Não tenha medo, entendeu? A gente hoje tem vários dispositivos em que a gente pode gravar, em que a gente pode editar. Todo mundo meio que sabe editar, né? Uma coisa assim, seja no celular. Então vá, faça. É importante que a gente conheça também a sua visão, independente do Uhum. que ela seja, né? Porque também, a partir da sua visão, das pessoas conhecendo,
as pessoas também vão passando um feedback para você. Não fica aí, tipo, ai, nossa, eu queria tanto participar. Faça, participe. Vai dar erro, vai dar ruim, vai dar bom. A gente não sabe se a gente não tentar, né? Quem sabe aqui o ano que vem Exatamente. a gente não esteja aqui falando do seu filme e você nem sabia que você era toda essa potência. Maravilha. A gente tem os segundos finais aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação. E você deu sorte, porque a gente conseguiu finalizar uma live. E, gente, fique ligado nas redes sociais do Cinefest Gato Preto. Os selecionados vão sair essa semana. E a gente vai, cada hora a gente está propondo alguma coisa. E participem do festival, porque é muito bacana, né? Tem muita coisa para ser conversada e falada, né? A partir do que a gente vê lá no festival. Tá certo? É Muito isso aí. obrigado, Carol. Beijo. Agora pode Beijo. encerrar.